Alô, amigos e amigas da TV Comunitária, 27 anos no ar, completados agora em 13 de agosto. Uma satisfação enorme em tê-los aqui conosco, nessa missão de informar onde existe um outro caminho para olhar o Brasil e o mundo. E é o mundo que nós vamos tratar de analisar aqui hoje no programa Brasília Notícias. Trata-se da eleição na Venezuela, que acabou se transformando na prática numa nova modalidade de ataque informacional por grupos que pretendem, evidentemente, desestabilizar a Revolução Bolivariana e, com isso, já sabemos, rapinar a imensa quantidade de petróleo que lá tem, porque os Estados Unidos jamais aceitaram que não são proprietários daquelas imensas riquezas que estão em toda a América Latina. Aliás, a generala Laura Richardson vem dizendo e repetindo isso: nós temos o petróleo, nós temos a biodiversidade, nós temos a Amazônia, nós temos o lítio. Não tem, não. Isso aqui tem soberania. O petróleo, a biodiversidade, o lítio pertence aos respectivos países. Mas para esse tema venezuelano, que hoje adquire um caráter universal em forma de debate e desinformação também, nós temos aqui conosco a presença do professor e historiador especializado em História das Relações Internacionais, mas que vem fazendo um trabalho exaustivo para buscar revelar as novas modalidades de ataques informacionais que estão aí por detrás daquilo que visa desestabilizar o resultado eleitoral na Venezuela e, com isso, a Revolução Bolivariana. É o professor Fernando Horta, quem duas boas-vindas, agradecendo muito por ter aceito o nosso convite. O que é uma nova modalidade de ataque informacional? O que pode compor essa frase? Tudo bom, Beto? Obrigado pelo convite, um abraço a quem está nos assistindo. A gente vem vivenciando transformações digitais há muito tempo, né? O nosso mundo está se tornando cada vez mais um mundo digitalizado. Nós vivemos hoje em função das informações que recebemos e que damos a partir de aplicativos, a partir dos nossos celulares, tablets, computadores. Basicamente, hoje ninguém consegue viver sem estar de alguma maneira ligado nisso. O que a gente fazia lá nas décadas de 50 e 60, acordava, lia o jornal, essas coisas todas, hoje em dia as pessoas fazem tudo pelo computador, mesmo que elas não queiram, né? Vamos supor que você não queira se informar em nada, mas você está nos grupos da família, do seu WhatsApp, e aquilo acaba chegando a você de qualquer maneira. Você tem um filho no colégio, o filho também tem acesso a isso, então nós estamos inseridos nessa grande rede digital. O problema é que essa rede digital ela não é neutra, né? Ela não é uma rede em que, como é no mundo real, seu vizinho fala porque ele pensou alguma coisa, então ele comenta com você. Não. Hoje nós somos mediados por algoritmos que fazem a mescla das informações que nós vamos ver, que nós queremos ver, e as informações que eles querem que a gente veja. Então, esses algoritmos, eles acabam fazendo com que a gente seja direcionado a determinadas informações e que entenda o mundo a partir dessas óticas, né? Então, ao longo dos últimos, vamos dizer, 20 anos, né, desde que acontece o Occupy Wall Street nos Estados Unidos, isso é em 2011, nós já começamos a ter uma visão de como seria alterar os algoritmos e fazer aparecer para as pessoas determinadas notícias e não outras. Hoje, virtualmente, eles podem fazer isso, né? E aí você constrói um mundo que, a partir de determinadas informações específicas. E isso é muito perigoso, porque a maioria das pessoas não tem como checar se essas informações são corretas, se elas têm o aval de determinadas instituições certificando que aquilo tem chance de ser verídico ou não. De alguma maneira, o jornalismo foi muito atacado, porque você perdeu a referência do que é verdade ou não. E só manipulando esses algoritmos você consegue induzir grandes movimentos de massa. A gente viu, por exemplo, isso no Egito, na manifestação da Praça de Tahrir. A gente depois foi ver isso nas eleições aqui no Brasil. A gente viu em 2013 aqui no Brasil o que aconteceu, claro, nas eleições de 2018. Primaveras árabes. Isso, então a gente viu nos últimos anos o fluxo de informação sendo manipulado cada vez de uma forma mais
danosa à democracia. E eu venho sustentando que a Venezuela vem sofrendo um novo tipo de ataque, que é um ataque de desestabilização informacional. Porque antes a gente falava de fake news, a gente falava de ataques cibernéticos, mas agora a gente está falando de um ataque sobre o sentido de verdade que determinadas populações têm. Lá no caso venezuelano teria ocorrido, inclusive, uma espécie de saturação como modalidade de ataque, mas, na verdade, uma impossibilidade do Conselho Nacional Eleitoral de apresentar um resultado crível, inclusive para a checagem dos observadores, de toda a população interna. Ou seja, tecnicamente produziu-se uma dúvida enorme. Isso aí até onde vai? Isso. A eleição venezuelana ela é digital, tá? O que importa é o que a pessoa digitou na urna e o que obviamente, o CNE, que é a instituição central, recebeu. Essa comunicação entre a urna e o CNE, ela é muito rápida porque você só vai passar o número de votos, a discriminação, já que, né, as outras informações estão dentro da urna. Mas a Venezuela tem, como regra, 54% das urnas são auditáveis. Então, toda a urna, o eleitor vai lá, se identifica, vota, o seu voto sai impresso e ele coloca esse voto impresso numa urna fechada. 54% dessas urnas físicas são sorteadas aleatoriamente para que se faça o escrutínio manual e se compare com o resultado da urna. Uma questão de segurança, eles não precisavam, mas eles fazem isso, 54%. Lá é chamada verificação cidadã. Isso, e na hora, termina a eleição, 54% é feito isso, né? Mas isso é só por uma questão de auditoria, não necessariamente da eleição. O resultado da eleição já foi. Se aparecer alguma irregularidade, Sim. O eleitor pode gritar na hora. Pode. Opa, aqui eu digitei uma coisa e saiu outra. Ele grita na hora. E depois disso, né, várias urnas têm o seu resultado sendo impresso e colocado. Bom, isso tudo são sistemas de segurança redundantes, porque eles todos trabalham dentro da mesma perspectiva, dar segurança ao voto que está ali colocado. O que aconteceu na Venezuela foi que, a partir do dia 29, ou seja, no dia seguinte da eleição, a Venezuela foi atacada por uma série de técnicas que visavam derrubar o site do CNE. Ou seja, evitar a troca de informações entre o site e qualquer outro lugar. Por que isso? Porque depois da eleição são enviadas as atas, e as atas elas são digitalizadas, então o arquivo é maior, né? O arquivo de digitalização é maior, precisa de mais banda de internet para poder enviar. E você imagina você enviar 30.026 urnas de todo o país, os arquivos, né, os votos todos, ali houve um ataque. Esse ataque impediu que o CNE tivesse acesso a essas comprovações. Só que o resultado da eleição não depende da comprovação. A comprovação viria e interessaria para a oposição. A oposição gritar que houve fraude, e foi o que aconteceu. Então eles bloquearam esse envio e aí criaram praticamente 48 horas de incerteza, em que o CNE não pôde demonstrar as atas, e aí criaram essa confusão na América Latina inteira para tentar derrogar o que eu tenho chamado de confiança sobre a soberania do CNE. Ou seja, isso tudo foi planejado, porque hoje a gente tem as informações a respeito dos ataques, como é que eles foram feitos, com que técnicas, sob qual local digital na Venezuela, né, o sítio digital em que o site estava colocado, isso tudo a gente já tem dados. Ao mesmo tempo, a oposição construía o banco de dados, famoso banco de dados da Maria Corina, dizendo que eles digitalizaram 25 mil atas, na época eles começaram com 9.452, hoje já estariam supostamente em 25 mil atas. Só que, se você for olhar as atas, várias delas são claramente falsas, várias delas estão ali, no mínimo, violadas, né? Violadas no sentido de que as informações não estão visíveis, ou que a ata não serve efetivamente para o que está dizendo. Ou de pessoas que já morreram. Que já morreram e foram votar, e apareceu ali. O fato grotesco de que, na sessão em que votou o presidente Maduro, não consta o voto do Maduro. Pois é, então são coisas que vão aparecendo nesse banco de dados, né? E em 72 horas, é isso que eu estou chamando a atenção, em 72 horas se criou uma campanha na América Latina inteira, incluindo Brasil, Argentina e todo, de que o CNE não era mais a instância legítima para apresentar o resultado e que a instância legítima agora era o banco de dados da Maria Corina. Meu Deus. E para isso,
Para fazer essa mudança, porque isso é uma mudança muito séria, para fazer essa mudança, houve inclusive o patrocínio de estudos de universidades norte-americanas que supostamente teriam feito avaliações, e tudo isso tem um pouquinho... Sempre norte-americano. Né? Não, e tudo isso tem um pouquinho de absurdo, né? Para que os estudos realmente falem a verdade, eles precisam de determinadas premissas que eles não cumpriram, é preciso demonstrar determinadas coisas que eles não conseguem mostrar, mas para quem não conhece tudo isso, fica parecendo que realmente há alguma dúvida com relação a isso. O que significou aquela presença de empresários da área de informática num país chamado Macedônia do Norte, e que foram lá uma semana antes, supostamente ali teria sido o local de lançamento dessa manipulação informacional. Isso está relacionado, porque eram todos norte-americanos. Eu não sei se está relacionado. Pode estar. Isso foi uma das informações que apareceram ali. Evidentemente, alguns órgãos de perícia na Venezuela disseram que os ataques partiram da Macedônia do Norte. Não é incomum, Beto, tá, que os ataques partam de países muitas vezes muito distantes. Antigamente eram os países do leste asiático, incluindo ali Tailândia, Índia, em alguns momentos, porque ali você consegue ter tecnologia suficiente para fazer esses ataques e uma quantidade de mão de obra para fazer isso barata também, né? Então não é incomum. Em 2018, por exemplo, se utilizou muito no Brasil a campanha do Bolsonaro das chamadas fazendas de likes, né? Sim. Que eram salas, Beto, em que você tinha 30, 40 mil celulares conectados um do ladinho do outro, você tinha 2, 3 pessoas que eram técnicos super treinados, que faziam envios e disparos em massa no WhatsApp. E esse é um tipo de produto que você compra na internet, que você pode utilizar. É óbvio que se você comprar esse produto, vai deixar rastro, né? Se alguém quisesse invadir, por exemplo, as questões na Venezuela, criar esse golpe e ele tivesse feito através desse serviço de internet, deixaria rastro. Então, pode ter sido feito através de grandes empresários, entendeu? Manipulando isso aqui, então vamos lá conversar para não deixar esse rastro. Mas a gente precisa ainda confirmar essas informações. O que é correto dizer é que o ataque existiu efetivamente e que foi sobre o CNE e que foi somente nos dias posteriores ao processo da eleição. Para dialogar com aquelas pessoas que têm dúvidas acerca da ocorrência de um ataque, né? 2 episódios, ainda que muito mais acanhados do ponto de vista tecnológico, a Proconsult no Rio de Janeiro, em 1982, quando havia uma apuração no Tribunal Eleitoral, e uma outra feita por uma empresa chamada Proconsult, que era anunciada antes do tribunal pela TV Globo. Havia uma associação, um contrato, né, entre a Proconsult e a TV Globo, que depois se verificou que aquilo era para criar a sensação de que era inevitável a derrota de Leonel Brizola. Essa foi uma, mas isso foi desmascarado. E a outra, em 2002, quando do paro petroleiro na Venezuela, empresas vinculadas à CIA entraram no sistema de computação da PDVSA, paralisaram a PDVSA, fizeram todo um caos informativo, informacional, de tal maneira que não se sabia quem estava exportando, que navio ia para onde e tal, porque na realidade o objetivo era a privatização da PDVSA e a derrubada do Chaves. O que isso te faz lembrar, suscitar acerca de hoje, quando há um potencial tecnológico infinitamente superior para fazer coisas ainda inimagináveis para a gente? Você lembra muito bem, né? Esse tipo de ataque para destruir a confiança social sobre uma votação foi ensaiada no Brasil através da Proconsult. Para quem não sabe, foi na eleição do ex-governador Leonel de Moura Brizola, e ele claramente dizia que ia combater a Rede Globo e tudo, e a Rede Globo criou um sistema de apuração paralelo através de uma empresa chamada Proconsult, e como ela tinha um canhão de informação maior, ou seja, como ela chegava mais rápido e em maior número, ela tentou abafar os resultados reais da eleição. Isso tudo depois se mostrou absurdo. Essa técnica foi usada na Venezuela. Veja, eles travaram o CNE, não permitiram que o CNE demonstrasse os resultados, e em contrapartida surgiram com um site que foi criado no dia 27 de julho e que vai ser aberto para a população no dia 1º de agosto. Então, entre o dia 28 e o dia 1º, eles supostamente teriam
teriam 9.450 e poucas atas já digitalizadas nesse site, 30%. Quando o site abre, ele tem 30% de atas. Só que se você olha as atas que eles naquele momento colocaram, todos os 24 estados da Venezuela ficaram com uma vitória para González na mesma proporção. Todos eles na proporção de 63 a 30. Caramba. Aí a gente vai fazer um estudo estatístico sobre isso e dizer qual é a chance de 30.026 urnas que tem na Venezuela, você tirar 9.452, dividir por 24 estados e todos eles darem exatamente 63-30. Então isso é uma evidência de que o banco de dados foi forjado desde o seu início, entendeu? Aí depois que você criou essa primeira manipulação, você pode anexar as atas verdadeiras, porque não vai fazer diferença. A proporção vai continuar absurdamente em desfavor do Maduro. Então a gente viu isso. Agora, você lembrou bem, isso já aconteceu na Proconsult. Esses ataques cibernéticos costumavam ser muito comuns ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000, mas o que a gente está vivendo hoje na Venezuela é algo ainda mais complexo, porque parte do pressuposto que eu vou alterar a forma como as pessoas pensam a respeito da eleição. Olha só, se no dia 28, que foi o dia da eleição, a gente fizesse uma pesquisa em toda a América Latina e perguntasse qual é o órgão ou a instituição que você acha que tem a responsabilidade de apresentar o resultado da eleição, ou seja, o resultado crível da eleição, todo mundo diria o CNE da Venezuela. Claro. 2 dias depois, no dia 1º, se você fizesse a mesma pergunta, a resposta ia ser, é o site da Maria Corina, é a ONU, é a OEA, você entendeu? Então, se rompeu a confiança social sobre o resultado da eleição. E aí, Beto, não há papelzinho que resolva. Porque uma eleição não é feita de uma contagem simplesmente, é feita de um processo de confiança. Eu confio que a pessoa que lá vai votar com a sua consciência limpa, naquele que ele realmente quer, porque tem muita gente que é ameaçada para votar, você sabe disso. Por isso que a gente desidentifica o voto, né? Quem mora em periferias no Brasil sabe muitas vezes que o tráfico, os milicianos vão lá e dizem, olha, eu quero voto no fulano. Se a gente perder aqui, vai ter represado. Isso, aí o cara chega lá e diz assim, olha, eu tenho 600 votos na minha comunidade aqui, se não tiver 600 votos em nome do fulano, vai começar a ter problema. Então, esse tipo de coisa existe. Agora, a gente cria mecanismos para, vamos dizer assim, permitir que as pessoas ali tenham acesso à urna de forma livre e desimpedida e permitir que eles possam botar a sua opinião no voto. Se você rompe com isso, a eleição já não funciona. Aí depois a gente confia que as instituições que vão receber esses votos, os algoritmos que vão processar, os processos de apresentação, todos eles estão corretos. Se a gente quebra essa confiança, a eleição não funciona. Mas o que nós estamos discutindo aqui é exatamente sobre o poder de confiança ou de soberania que o eleitor tem sobre a sua própria vontade eleitoral. Se isso pode ser alterado por essas coisas que colocam em dúvida, será? Ou seja, o ceticismo generalizado e doentio, porque há um poderio tecnológico tão grande que é capaz de alterar a realidade ou criar uma realidade paralela, por exemplo. Não, isso aqui já estava provado que o Maduro deveria perder, e se não perdesse é porque haveria fraude, era a única explicação. Isso. Então nós estamos diante de um mundo perigoso, gravíssimo. Porque é isso que eu tenho colocado, é isso que eu tenho colocado e é isso que eu tenho dito nos últimos dias, que a minha pesquisa tem levado a exatamente isso. Se criou uma máquina de matar democracias. É verdade. Tudo isso foi feito em cima desse ataque, depois do banco de dados da Maria Corina. E o terceiro ponto disso tudo é um estudo feito pela Universidade de Michigan, que pegou 999 urnas e fez uma análise dizendo quem é que ia ganhar ou não. Agora, você imagina, por que a gente não usa estatística nas eleições dessa forma, né? Porque, primeiro, 999 urnas num universo de 30.026, ela nem estatisticamente está suficiente ainda. Precisaria de 1.067 urnas para você fazer o cálculo direitinho da amostra representativa. Mas, enfim, ela ficou na margem. Vamos dizer que a gente queira dar boa vontade ao estudo. Esse estudo só funciona se essas 999 urnas foram escolhidas de forma aleatória. Se ele não escolheu de forma aleatória, acabou. E eu fiz um teste e descobri o seguinte: dessas 999 urnas que eles fizeram o estudo, e que esse estudo supostamente daria vitória ao González de 70-30, se você substituir 258 urnas, trocar essas urnas por urnas verdadeiras,
mas que tenham dado ganho ao Gonzalez, você transforma o resultado real da eleição no resultado de 70 e 30 que eles queriam mostrar. Então veja como tudo isso é muito frágil, entendeu, Beto? Os argumentos que estão se utilizando para afirmar que houve fraude, eles não existem. Os argumentos que se está se utilizando para dizer que o Gonzalez venceu são extremamente frágeis. E tinha que se esperar efetivamente o CNS manifestar. Mas aí vem o que eu estou chamando de novidade. Um ataque massivo à soberania e confiabilidade do CNE. Ou seja, na prática, Beto, o que eu estou com medo é que não importa o que aconteça a partir de agora, já se criou um estado bélico de desconfiança. Ou seja, se o CNE for lá e mostrar Maduro ganhou por 51 a 43, como foi dito da primeira vez, estão aqui todas as atas, a oposição vai começar a gritar, mentira, isso aí é fraude, fraudar. Se o CNE for lá e mostrar, olha, realmente o Maduro perdeu por 70 a 30, vai ser o chavismo que vai chegar e vai dizer, não, isso é fraude. Por quê? Porque você destruiu a confiabilidade no sistema eleitoral. E isso, Beto, o Bolsonaro tentou fazer aqui no Brasil. Tentou fazer. Ele, desde o início, queria acesso aos códigos, depois ele sugeriu que os militares supervisionassem, depois ele sugeriu que os militares aplicassem a votação, depois ele queria uma contagem paralela. Ele tentou tudo o que a Maria Corina fez na Venezuela aqui. Agora, por que não aconteceu aqui no Brasil? Porque o STF, o TSE na época, o Alexandre de Moraes, bateram no peito e disse, não vai acontecer. Não vão quebrar a confiança sobre o sistema eleitoral brasileiro. Não sei se houvesse mais uma semana de campanha, o que poderia ter eu acho que sim. Eu acho que a diferença estava diminuindo. Estava diminuindo. Eu acho que eles estavam virando muito também por força da internet. Eles estavam virando muito voto no Norte por conta das fake news, de tudo isso que estava acontecendo. Que era uma desigualdade de meios, brutal, né? Porque eles tinham um batalhão imenso e a campanha do presidente Lula era uma campanha de rua, bonita, mas não é uma campanha efetiva como nas redes, né? Não, e isso vai piorar. De malícia que tinha. Isso vai piorar em 2026, Beto. É isso que eu estou chamando a atenção. Porque se esse modelo de ataque que a Venezuela está sendo alvo nesse momento, né? Porque muita gente me pergunta assim, mas por que o Maduro então não se precaveu? Porque não sabia. Ninguém sabia que isso ia feito dessa forma. A surpresa é a alma do negócio. Essa foi a primeira vez que está acontecendo. A ABIN brasileira precisa entender o que está acontecendo, precisa estudar isso. O TSE precisa estudar isso, para que nós tenhamos armas para enfrentar isso em 2026, porque vai acontecer aqui. E todos os países latino-americanos também. Né? Porque amanhã, depois de amanhã, acontece na Argentina contra o Milei vai utilizar a mesma perspectiva. No Equador, do Noboa, vai a mesma perspectiva. Ou seja, o processo eleitoral caiu em ceticismo doentio. E qual é o grande ponto disso tudo? É a diferença tecnológica. Como eles têm o controle da tecnologia e a capacidade de oferecer em 72 horas, supostamente 25 mil atas, e o CNE não teve isso no mesmo momento, fica parecendo que esses grupos têm a resposta verdadeira e o resto não. Então é um fetichismo pela tecnologia que vem da superioridade tecnológica. E aí o problema é esse, Beto. É a superioridade tecnológica derrogando, destruindo, diminuindo a condição de democracia dos povos. Claro, tornando absolutamente obsoleto o processo eleitoral democrático. Isso. Agora, o ex-governador Leonel Brizola, ele argumentava o seguinte aspecto. Vamos dizer que haja uma pane no sistema eletrônico. Você tem a urna em papel. Mesmo que, porque naquele momento ali em que o eleitor entrou e expressou a sua vontade, se houver uma totalização fraudada, se houver, digamos, o controle do código-fonte das urnas na hora de fazer a totalização e o anúncio, você tem o voto físico, papel para uma eventualidade, fazer o cotejamento. Quando você não tem o voto físico, você tem que confiar em quê? Em uma auditoria que será feita no próprio sistema eletrônico que foi objeto de instabilidade. Mas veja, o ataque contra a Venezuela foi exatamente em cima daquilo que o Brizola dizia que seria o correto, o que daria menos dúvida. O ataque da Venezuela não foi em cima dos dados do CNE, foi em cima dos votos físicos. O que se pensou? E aí a gente vai ter que entender isso, né? Quando o Brizola falou isso, o Brizola não viu o que aconteceu no mundo nos últimos 20 anos. O que se fraudou na Venezuela foi exatamente o processo de auditoria, foi exatamente o processo físico. Se evitou que o CNE tivesse acesso às atas. E ao mesmo tempo... Mas o que eles chamam de ato é o voto físico? O que eles chamam de ato, isso, toda a urna... Não são os boletins das urnas?
Isso, é o boletim das urnas, diferente do voto físico. Isso. Mas esse que o eleitor botou ali na urna física. Esse voto físico, mesmo ele existindo... Ele tem que ser compatível. Isso. Não, e ele precisa ser enviado para o CNE, entendeu? Sim, claro. Para você enviar fisicamente de todos os lugares da Venezuela, você vai levar aí 24, 48 horas. Para você enviar digitalmente, você leva 1, 2 horas. Eles bloquearam o envio digital e em 48 horas fizeram a discussão da ilegalidade, você entendeu? Sim. Então eles inventaram uma forma de burlar, inclusive, os sistemas de proteção que a Venezuela tinha. Truque. Eles apresentam, na realidade é essa aqui, ó. Eles não conseguiram dar o resultado. É isso aí, nós temos. Exato, nós temos resultado e eles não conseguiram. Logo, mas isso foi ensaiado, produzido, programado por uma alta capacidade tecnológica. E outra coisa, com pessoas dentro e fora da Venezuela, que a gente tem que entender, porque foi tudo cronometrado. Né? Sai a pesquisa boca de urna pela manhã falando em 70-30 a favor do González. Qualquer historiador, cientista político que conhecesse a Venezuela sabe que o chavismo não tem como fazer menos de 4 milhões de votos, 4 milhões e 200 mil votos. Só o Maduro recebeu 4 milhões e 200 mil votos na prévia que ele participou para ser colocado como candidato. É verdade. Então, assim, aquilo... Qualquer historiador olhava para aquilo e dizia, não pode, mas saiu a boca de urna de uma empresa ligada a determinados interesses internacionais que já tinha operado em outros países, como a Turquia, por exemplo, fazendo o mesmo papel. Mas aquilo passou batido. Eu digo, bom, isso é parte do jogo político, né? A boca de urna também é utilizado para influenciar o eleitor, porque sai de manhã e o eleitor vai votar de tarde, então já fica aquela coisa. Eu levei na tranquilidade, mas eu fiquei preocupado com esse termo 70-30. Gente, isso é muita diferença, né? Em seguida, sai a eleição e o CNE declara ainda de noite, no dia 28, que o Maduro tinha ganho por 52-43 ou 44, uma coisa assim. À noite, a Maria Corina já começa a dizer que não existe, e no dia seguinte ela abre o tal da página dela, e a página dela dá 70-30. Eu digo, é muito estranho a mesma coisa, né? Mais um dia aparece o estudo esse feito pela Universidade de Michigan, com as 999 urnas, que dá 70-30. Eu digo, de novo, mais um pouquinho, um outro estudo que foi feito pelos mesmos grupos da Universidade de Michigan, testa o estudo anterior, eles não fizeram nada novo, eles só pegaram outro estudo e disseram, olha, o banco de dados é representativo, não fazem absolutamente nada do ponto de vista de novidade, é a mesma coisa repetida de novo. Aí sai um artigo no New York Times falando desse estudo, você entendeu? Tudo volta para a mesma evidência super frágil. É uma mega operação. Isso, informacional. Antes, né, que ela teria sede em Miami, né, envolvendo o Diário das Américas, para fazer uma super divulgação desse processo, dessa versão da derrota inevitável do Maduro e da vitória absolutamente, digamos, provável, né, do González. Quando, na realidade, você veja, em 25 anos, o chavismo não perdeu eleições majoritárias. Majoritárias, não, mas é importante a gente dizer as eleições que eles perdem. Eles perderam 2 eleições. Respeitaram. E a oposição ganha em diversas cidades e diversos estados lá. Você sabe disso? Claro. Então, assim, porque as pessoas têm que entender isso. Como é que funciona um país onde a oposição não ganha? Não ganha. A oposição ganha. E vamos lembrar que o Chávez ganhou eleições por 300 mil votos de diferença. O Maduro ganha do Capriles, acho que é do Capriles, também por 300, 400 mil votos de diferença. Ou seja, 2013. Muito pequena a diferença, né? Aliás, o Capriles, em 2013, ficou de apresentar as provas de fraude. Elas estão sendo esperadas até hoje, né? Então, e eu acho que... E aí acho que o CNE tomou a decisão correta. O que o CNE fez? O CNE pediu para todos os candidatos trazerem as suas atas para verificar uma a uma onde é que houve a adulteração, se é que houve adulteração, cotejar todas elas. Então você pega lá, porque você sendo representante de um partido, você pode pedir a ata no momento da votação. Então cada partido fez isso. O PT fez isso aqui no Brasil em 2003, 2004, fazia essas coisas, de botar ali representantes, tirar os valores, fazer a apuração para ver, e no Brasil sempre bateu, né? Aí o CNE pediu todas essas atas. Todos os partidos, inclusive da oposição, participaram disso, levaram lá e mostraram as atas, menos a Maria Corina e o González. Eles nunca levaram os documentos deles. Sintomático. Então, assim, eles não, além de não respeitar a soberania do tribunal, porque esse é o ataque, é um ataque de deslocamento do sentido de soberania, além de não fazer isso, não demonstrar e não colocar as provas, eles seguiram trabalhando a ideia de que são vencedores e ponto final. Exatamente. Obviamente que esse é o ataque de desinformação que eu estou falando. Como eles têm a maioria dos meios de comunicação mundialmente falando, né, num sistema
capitalista, então é uma desproporção de força muito grande. Agora, ele diz o seguinte: eu não apresento os meus documentos para o CNE, porque eu não confio na autoridade eleitoral. Isso. Mas ele está participando da eleição, está inscrito na eleição. Como é que não confia? É esse o golpe, é esse o grande golpe, né? Agora, a oposição pode não confiar, eu posso não confiar, você pode não confiar, e por vezes a oposição na Venezuela, inclusive, não participou das eleições, você sabe disso. Chegaram eu não confio, não participo, ok. Mas se você participa, então você está aderindo àquilo ali. Claro, claro. O problema não é eles não confiarem, o problema é você criar um esquema em escala global para que muitos países passem a não confiar, e foi o que aconteceu, né? Não tinha nem terminado o resultado ainda, não tinha nem... E o Boric, por exemplo, do Chile, já estava nas redes dizendo que não ia aceitar, que tinha tido fraude, né? Aí a postura brasileira de início foi extremamente correta. Olha, vamos aguardar, o CNE tem... Passado um tempo, a postura brasileira se tornou um pouco estranha. Não, tão estranha que o próprio López Obrador, presidente do México, que estava junto nesse grupo, se afastou, dizendo, não, eu só falo depois que o CNE se manifestar, porque esse é o correto, Beto. É correto. O está se atacando é a legitimidade de um país de computar os seus votos, mostrar os seus votos. E está se atacando com que base? Com uma base tecnológica, dizendo que eles não tiveram capacidade de fazer alguma coisa que um grupo estrangeiro está fazendo. E está fazendo com o quê? Com uma tecnologia diferente, com sistemas de pensamento e de informações diferentes. Se a gente aceitar isso, Beto, a América Latina vai perder completamente o seu processo de soberania sobre as suas eleições. Mas aceitar o funcionamento desse poderio tecnológico de forma sem controle dos países, dos estados, é de um perigo tão grande, porque esse pessoal pode estar envolvido, estar envolvido nos mecanismos tecnológicos do bombardeio do gasoduto Nord Stream, por exemplo. Não se sabe até hoje como foi que rolou aquilo, mas se sabe que aquilo não interessava a uma aliança energética entre Rússia e Alemanha. Mas houve uma intervenção altamente especializada para dar cobertura, e o próprio Vladimir Putin disse: eu não vou desmentir porque eles têm todos os meios de comunicação para silenciar a minha posição. Eu sou historiador, Beto, eu estudei muita coisa na Segunda Guerra. E na Segunda Guerra, a gente está falando aqui de 1940, 39 a 45. Na Segunda Guerra, o Estado norte-americano já tinha tecnologia suficiente para produzir documentos que enganavam o Estado nazista. Eles colocavam espiões norte-americanos dentro da Alemanha com documentação que os órgãos que emitiam aquela documentação não conseguiam saber se aquela documentação era falsa, para ter uma ideia do nível e de sofisticação que eles sempre tiveram. Claro que lá atrás eles utilizavam contra os nazistas, a favor de uma ideia de democracia e tudo mais, mas ao longo da Guerra Fria isso foi se transformando. Passou-se a utilizar esse tipo de manipulação de informação para outros interesses quaisquer, interesses de tomar petróleo, ouro, né? O Congo, por exemplo, sofreu muito com isso. Ou para manter a própria hegemonia do dólar, como mesmo sendo uma moeda sem lastro, hoje está sendo questionado. E essa é uma situação, portanto, muito antiga, né? O controle da informação para fins de manutenção das estruturas de poder no mundo é uma das coisas mais conhecidas. O que é diferente agora é que agora se criou uma série de tecnologias que podem fazer isso chegar na cabeça das pessoas e transformar o pensamento delas a esse respeito, né? E é o que está acontecendo. Quer dizer, em 72 horas eles fizeram uma transformação na cabeça da América Latina, em que até governos da América Latina estão dizendo que o CNE não é mais apto ou legítimo para dar o resultado da eleição. Bom, se o CNE não é, a pergunta é, quem é? Agora, em se tratando de governos, aí existe uma palavra que não pode ser esquecida nas relações internacionais, que é cautela e respeito à autodeterminação dos povos, né? Sem ingerência de tipo algum. Acho que isso poderia ter merecido ser uma atenção mais preciosa da parte do próprio governo brasileiro, colombiano e mexicano. Mexicano já voltou atrás. Eu soube até por um grande amigo intelectual mexicano que a Cláudia Sheinbaum deu um puxão de orelha no Obrador. Pode falar, né? E ela disse, não, eu não vou, que isso, cara? Aí ele recuou, né? Ele viu que ele estava entrando numa política, num beco sem saída, diplomático,
E que o máximo que ele pode dizer é o seguinte: quando se pronunciarem, isso que você colocou é muito importante, né? Se nós tivéssemos tido um pouco mais de respeito às nossas tradições diplomáticas na América Latina, isso não tinha acontecido. Eu sei, por exemplo, que o Itamaraty brasileiro não partilha do mesmo pensamento do presidente Lula e do ministro Amorim, né? Essa história de fazer uma segunda eleição. O Itamaraty sempre trabalhou com duas ideias. A primeira é esperar e respeitar a soberania, né, daquela decisão. E a segunda é reconhecer o que nós temos escrito na nossa Constituição. Na nossa Constituição está dizendo que as nossas relações internacionais se baseiam na não intervenção. Eu não vou intervir. Só que nos anos 80 e 90, não intervenção tinha uma conotação militar. Nós não vamos mandar tropas. Hoje, não intervenção é questão de informação também. Eu não vou exigir que aquele país que faça... tem alcance militar. Isso. Por que não? Isso. As tais famosas armas de destruição em massa era uma falsa notícia que virou intervenção militar. E é o que está acontecendo mais uma vez agora. É um perigo. Então, se a gente tivesse tido um pouquinho de cuidado... Né, Fernando, se está na Constituição, todos têm que cumprir, do presidente a todo mundo. E se a gente tivesse tido um pouquinho de cuidado, né, um cuidado diplomático, de dizer, olha, vamos aguardar a manifestação, porque não ia mudar nada. O Maduro, ele tem mandato até janeiro, se não me engano, né? Dezembro, janeiro. 6 de janeiro. Né? 6 de janeiro. Então, assim, mesmo que ele tivesse perdido a eleição, ele seguiria presidente até lá. Não precisava correr dessa forma. Agora, por que se acelerou os tempos desse jeito? Porque era parte da estratégia de desautorização do CNE, entendeu? Aliás, se nós fizéssemos um esforço aqui, meio hipotético, é verdade, né? Que o Maduro poderia ter dito antes, sob guerra econômica eu não faço eleição. Parem com as guerras, parem com as sanções, parem com as medidas coercitivas, aí nós vamos fazer o processo. Porque você vai se submeter a uma desigualdade de proporções imensas. Isso. E isso aconteceu na Ucrânia, né? E aconteceu na Nicarágua, em 90. Não, mas eu digo, agora na Ucrânia, o Zelensky disse, eu não vou fazer eleição durante a guerra. E ninguém saiu gritando que ele é um ditador. Não, aliás, respeitaram, né? Ele tem bom senso. Mas há uma... Se fosse o Maduro que fizesse isso... Mas há uma explicação que eu não consegui ainda juntar informações a respeito, porque trabalha com uma cláusula secreta, né? Então, o que está dizendo? Eu conversei com algumas pessoas que participaram disso e disseram o seguinte, olha, o Acordo de Barbados ele tinha uma cláusula secreta. Qual era essa cláusula secreta? Indiferente ao que acontece, ao resultado da eleição, se a eleição fosse entendida como democrática, as sanções contra a Venezuela seriam todas levantadas por intermédio dos Estados Unidos. Que essa era a cláusula secreta. Então, a gente tem que verificar se isso existiu. É difícil, eu sou historiador, toda vez que a gente fala em cláusula secreta, os diplomatas dizem isso não existe, aí passa 40 anos a gente descobre que existe, a gente acha os documentos, as comunicações entre eles, então é muito complicado isso. Mas veja, se isso realmente aconteceu, os norte-americanos estão fazendo tudo o que estão fazendo para continuarem com as sanções, mesmo com eleições limpas e rígidas contra a Venezuela. É verdade, é essa que é a questão. E eu acho que no final das contas, sabe como é que isso vai ser resolvido? Vai ser resolvido com o presidente Maduro negociando e os americanos tendo acesso a mais um ou outro poço de petróleo para explorar na Venezuela, porque você sabe que desde Barbados a Chevron aumentou a sua atividade dentro da Venezuela em troca de diminuição das sanções, né? Então, o que nós estamos vendo, para nós aqui no Brasil, parece uma discussão diplomática, parece uma discussão eleitoral, mas em termos de alta cúpula, me parece uma discussão administrativa econômica. Os Estados Unidos estão pressionando para que o Maduro venha com uma proposta de aumentar a participação norte-americana em troca de um reconhecimento ou uma diminuição dessa pressão sobre ele. Ou seja, até onde vai valer a doutrina Monroe, né? A doutrina Monroe, nos tempos atuais, com o bolivarianismo ainda com enorme apoio popular, ela tem que ser derrubada, ela tem que ser questionada, debilitada. Mas ocorre que o mundo, no seu sábio movimento do tabuleiro de xadrez, está criando fatos novos como o BRICS. E os grandes países dos BRICS já reconheceram a vitória do Maduro, com 51 países que reconhecem a vitória de Maduro. E o Brasil vai se afastando perigosamente do BRICS em relação a isso. Eu li ontem alguns artigos que já estão denunciando isso, né? E que essa separação seria
temerária nesse momento, né? Então, assim, de novo, eu acho que o final dessa situação vai ser uma grande negociação tripartite, de um lado Venezuela e Estados Unidos, para aumentar a participação norte-americana no processo de extração de petróleo da Venezuela em troca do levantamento dessas sanções. Vamos lembrar que sanções é uma forma de gangsterismo internacional, né? Vamos lembrar isso. Os Estados Unidos decidem, ninguém pode comerciar com fulano. Como assim? Qual é o poder que você tem sobre isso? Não, é o poder das armas e da economia mesmo. Então, assim, é uma forma de gangsterismo, mas é com que o presidente Maduro vai conseguir lidar. Vamos lembrar que desde o Acordo de Barbados para agora, a Venezuela, inclusive dito pela CEPAL agora, a Venezuela está crescendo 5%. Quer dizer, com tudo o que está acontecendo, a economia vem crescendo e a população vem melhorando de vida. E isso os norte-americanos sabem, que se permitir a longo prazo, a Revolução Bolivariana sobrevive. Claro. Então é esse o ponto que está sendo colocado. Eu acho que vai haver uma negociação ali e depois uma negociação Brasil-Venezuela novamente, para que o governo brasileiro, de alguma forma, diga, olha, nos precipitamos, né? Porque o Brasil também não vai sair por baixo disso pelo seu tamanho, mas alguma reparação vai ter que ser feita ali, entendeu? Aliás, são tantas reparações, né, Fernando? Lembrando aqui o oxigênio solidário que o Maduro mandou para Manaus. Sem pedir nada, sem exigir nada. Em troca. Mandou por humanismo. Atendeu o pedido do bispo de Manaus. Porque o Bolsonaro, na sua omissão criminosa, deixava morrer as moscas, durante a Covid, vidas, né? Em Manaus. Então, quer dizer, nós temos... que há uma coisa que o Paulo Nogueira Batista Júnior estava falando. Quando há dúvidas das situações políticas, impasses, também surge o pragmatismo, em certos momentos, porque quem vai dizer qual é a legalidade internacional? Os Estados Unidos, eles são credíveis para isso? Eles têm autoridade para fazer isso? E aí você tem o seguinte, o Maduro já argumenta, nós vendemos petróleo para os Estados Unidos, não queremos deixar de vender, mas desde que nos respeitem. Isso. Só isso. Não, e depois tem a questão do Guaidó, né? Todo o roubo que foi feito em cima dos ativos que eram da Venezuela estavam no exterior. Quer dizer, a Venezuela vem já há algum tempo, e isso é uma das coisas que o presidente Lula falou, né? O presidente Lula deu uma entrevista dizendo que o governo da Venezuela era um governo desconfortável. Desagradável. É desagradável, né? Mas também pudera, né? O PIB deles cai 75% num período de 4 anos. Imagina. Se o presidente Lula entregar um PIB com 5% negativo agora, vai ter gente gritando no Brasil, fazendo escândalo. Você imagina um PIB cair 75% por conta das sanções. É óbvio que o regime acaba se fechando, é óbvio que o regime acaba se fortalecendo, porque está sob ataque, está sob ameaça, e isso, obviamente, a gente pode cobrar democracia desde que se faça antes o respeito às liberdades, o respeito à soberania. Cobrar democracia sem respeitar a soberania é um verdadeiro absurdo. O que estão fazendo com a Venezuela, que aquele policial de Atlanta fez com o negro George Floyd, pisa no pescoço e respira democraticamente. Agora respira, é isso. Então não tem jeito. Agora, você me inspirou aqui também, suscitou um outro tema, que é o seguinte. De toda maneira, a Venezuela, ela tem uma história de recuperação, de resistência, é um país que já foi agredido, bombardeado várias vezes, né, em 1910, inclusive houve uma invasão sobre a Venezuela. E ele é um país que tem amigos sinceros, né? Tem a Rússia, tem a China, tem o Irã. A Turquia, que é membro da OTAN, também reconheceu a vitória do Maduro. Ou seja, não é tão simples como parece ser. Mas, evidentemente, a Venezuela tem enorme, digamos, predileção para ser o parceiro mais sincero e leal do Brasil na integração latino-americana, tão reivindicada pelo presidente Lula. Quer dizer, não é o caso de todos trabalharmos juntos para formatar uma reconciliação em nome da integração sul-americana, latino-americana, que deve estar por cima de pequenas desavenças? Eu acho que sim, Beto, e acho que tanto o presidente Lula quanto o presidente Maduro deixaram pontas para que isso acontecesse. Veja, em todas as manifestações que o presidente Lula fez aqui, algumas delas lidas pela mídia, mas sempre ele diz,
vamos respeitar a soberania e a democracia da Venezuela, em todas. Às vezes os jornalões não publicam isso na manchete, né? Mas se você pegar a fala, você vai ver que o presidente Lula diz isso. A Venezuela precisa ser respeitada, soberana, os interesses do povo e tal. Quando o Maduro foi perguntado sobre a atitude do presidente Lula, ele disse, olha, eu não faço essa diplomacia de microfone. Eu não vou falar o que eu acho, o que eu penso, porque eu posso prejudicar outra situação. Quer dizer, ambos os presidentes deixaram pontas para que, uma vez essa questão solucionada, voltem a conversar e voltem, obviamente, a trabalhar por esse processo de integração. E eu acho que é o que vai acontecer. O problema é que o Brasil também vive, nesse momento, as eleições municipais. E nas eleições municipais, os candidatos de esquerda estão sendo atacados com essa questão de desinformação. Por exemplo, a candidata do Rio Grande do Sul, eu acho que não dá para a gente citar o nome, porque nós já estamos em época eleitoral, mas a candidata do Rio Grande do Sul teve, no meio do seu debate, a discussão dizendo, você teria que ser prefeita de Caracas, entendeu? Um argumento bobo, mas que leva o eleitor a uma série de percepções negativas a respeito disso. O Boulos viveu a mesma coisa em São Paulo. Então, de alguma maneira, é preciso também a gente entender as lógicas das nossas eleições neste momento no Brasil. E acho que é por aí que o presidente Lula está tateando ainda. Eu tenho a impressão que já isso tudo vai ser resolvido. Eu acho que nós podemos confiar que dois obreiros, dois sindicalistas, ao final possam se sentar e olho no olho discutir sem a presença de TV nenhuma, será muito melhor. E nem de algoritmo, né, no meio do caminho. Que não usem o WhatsApp para conversar, por favor. Né? Cara a cara. Agora, veja bem, só para dar uma ideia do quão prejudicial pode ser a interrupção ou um dano do processo de integração, né, que está aí mal das pernas nesse momento, tem que ser retomado, depois da prisão do presidente Lula, que foi preso por alguma dessas forças que fazem os ataques à Venezuela, né? Vamos lembrar muito bem aqui. Mas, veja bem, quando o presidente Chaves decidiu recriar a Conviasa, empresa de aviação civil, agora estatal, ele encomendou 150 aviões da Embraer. Um grande impulso à industrialização brasileira de ponta, que é o que o Lula quer. Só que os Estados Unidos perceberam, e para torpedear o acordo, argumentaram que tinha um computadorzinho, que era dele. Então apenas 30 aviões foram, e hoje a Conviasa é a única empresa da Venezuela, e do Brasil não tem nenhuma que faz voo direto para a Venezuela, que faz voo para o Brasil, para Manaus, de Porto Ordaz a Manaus. Então veja bem, qualquer separação favorece outros, né? E qualquer entendimento pode favorecer a própria industrialização tão reivindicada pelo presidente Lula. Melhorar a economia do Brasil, da América Latina como um todo, e aliviar a pressão sobre os regimes da Venezuela. E é por isso que os norte-americanos trabalham incessantemente para que isso não possa acontecer, né? Então a gente tem que entender esse contexto todo de informação, desinformação, também dentro dessa geopolítica de interesses, principalmente porque nós estamos às portas de um conflito mundial, né, Beto? Cada vez mais nos parece incontornável essa questão Oriente e Ocidente, um Oriente sendo capitaneado aí pelo desenvolvimento chinês e pela condição de geopolítica russa, e um Ocidente cada vez mais decadente, mas que ainda tem muita força, como Estados Unidos e Inglaterra vem demonstrando. É perigoso. Então todo mundo que analisa esse cenário de geopolítica leva um certo medo nessas questões, né? Dizendo, olha, nós podemos estar caminhando em direção a um conflito internacional. E num conflito internacional, a maior máquina de guerra do mundo, que é o exército norte-americano, precisa do quê? Petróleo. É verdade. É verdade. Eu queria que você lembrasse para nós, que eu comentasse, né, que há pouco tempo a generala Laura Richard veio ao Brasil e fez uma declaração muito indevida, muito imprópria, dizendo que o Brasil não poderia ampliar a sua cooperação com a China. O curioso é que a resposta a essa ingerência da generala não veio pelo Itamaraty, mas sim pela embaixada da China no Brasil, dizendo: a cooperação Brasil-China é assunto nosso, é soberania nossa e não deve ser atacado por visões hegemonistas. Acho que esse cenário deve alertar aos cálculos de quem faz a política brasileira na área exterior para buscar uma convergência latino-americana num imbróglio que não
está só na Venezuela, está muito mais além, não? Essa mesma atitude o Macron tomou na África, né? O Macron viajou os países africanos no ano passado inteiro dizendo que os países africanos não deveriam se aproximar da China. E recebeu 5 ou 6 críticas brutais de presidentes africanos dizendo, olha, quando um europeu vem aqui, vem para nos dizer o que nós devemos fazer. Quando um chinês vem aqui, vem para nos dar um hospital, para montar um centro de vacinação infantil. Então, ali ficou muito claro que nós estamos numa luta entre colonialismo e descolonização, onde é uma disputa internacional geopolítica entre Oriente e Ocidente, e o Ocidente está utilizando as armas que sempre utilizou. Chantagem, violência, agressão, e cabe a gente cada vez mais desenvolver armas sob soberania nacional. E eu acho que nesse caso a Venezuela precisa iniciar rapidamente um programa de letramento digital para toda a Venezuela, para que isso não volte a acontecer, e o Brasil precisa também de letramento digital e precisa de desenvolvimento tecnológico soberano, para que a gente não fique dependente de canais de comunicações, plataforma de comunicação, tecnologias estrangeiras, e que a gente possa desenvolver a gente. Se não, Beto, nós vamos entrar no século XXI numa relação de colonialismo semelhante ao que a gente tinha lá no século XVI, onde o mundo inteiro estava já organizado, efetivamente trabalhando com ciência para as grandes navegações, e o Brasil ainda não tinha conseguido desenvolver essas coisas. Talvez pior ainda depois dos 18, quando estava todo mundo fazendo a industrialização e a gente aqui com plantation. Então veja, nós estamos numa separação semelhante nesse momento. O fato da gente não controlar essas tecnologias e não ter educação e letramento suficiente nos coloca como alvos desse processo de extrativismo digital. Presos fáceis, né? Somos presos fáceis. A começar aí por questionar que os códigos-fontes das urnas eletrônicas fiquem nas mãos da ABIN, né? Tem que encontrar mecanismos mais democráticos. A ABIN que nós vimos onde nos levou nessa última situação, né? A gente vai ter que repactuar toda essa proposta e todo esse projeto no Brasil ainda nos próximos 2 anos, porque a eleição do presidente Lula é 2026, né? E nós precisamos que esse projeto, de alguma maneira, seja questionado nas urnas, mas que continue existindo. Seus próximos passos nesse trabalho, porque a cada dia surgem novas interpretações. O que você pensa que pode acontecer? Como é que você pretende tocar esse trabalho de apuração que você fez? Eu estou aguardando o CNE fazer aquilo que não está dentro da lei venezuelana, porque a lei venezuelana não diz que se precisa apresentar ata sobre ata, vamos dizer isso muito claramente. A Venezuela e o CNE se apresentarem estão fazendo um favor aos outros países latino-americanos, e eu vejo esse favor como algo muito bom, ou seja, dando um passo em direção à integração, mas vamos lembrar que isso não é obrigatoriedade da Venezuela. Não é obrigatório. Né? Aliás, a investigação foi solicitada pelo presidente Maduro. Então, assim, eu aguardo essa verificação, e, ao mesmo tempo, o CNE, me parece, deve fazer uma acariação sobre os documentos efetivos que foram usados nesse processo de desestabilização. O site hoje da Maria Corina diz que tem 25 mil e algumas coisas em termos de atas, né? Precisa pegar essas atas uma a uma e verificar se são exatamente as atas que estão no CNE. Isso é um trabalho, olha, eu já fiz isso em arquivo, todo mundo que é historiador, que já trabalhou em arquivo, sabe o que é isso. Isso é um trabalho gigantesco, mas precisa fazer. Porque a partir disso é que você vai dizer onde foi feita essa trama, onde foi feita esse processo, e de que forma a gente pode se precaver disso lá adiante. Ou se é simples literatura conspirativa. Exato. Então, assim, eu vou seguir observando isso com mais detalhe, aguardando efetivamente essa documentação. Eu fiz um acesso ao banco da Maria Corina, eu peguei 0,1% das atas que ele tem, estatisticamente, ali, 250 atas, e fui olhar uma a uma, e que nem eu te disse, 23, 24 delas eram claramente fraudadas, ou pelo menos violadas, de tal sorte que você não tem como usar como um documento real, mas eu não tenho nem legitimidade nem soberania para isso. Muita gente pediu, eu quero ver essas atas. Não faz diferença, a gente tem que esperar o CNE. No momento que o CNE lançar, a gente vai poder fechar esse quebra-cabeças e olhar esse processo todo. E a partir daí, os países têm que desenvolver legislação e tecnologia para que isso não aconteça.
Entende? Tecnologia, por exemplo, para que cada ata que for entregue tenha efetivamente um código específico para aquele partido que foi entregue, porque daí você sabe de onde veio a manipulação, né? E, obviamente, uma série de defesas legislativas, como, por exemplo, qualquer estudo científico de busca de dados feitas por qualquer universidade em período eleitoral, precisa ter o seu... precisa mostrar isso antes para a autoridade de votação, autoridade eleitoral. Não quer dizer que não possa fazer. Pode, mas a universidade está fazendo, o pesquisador que está fazendo vai mandar hoje, olha, vou fazer um estudo de pesquisa em tais e tais situações. A pergunta é, por que só a Universidade do Michigan? Por que não as brasileiras? Porque se nós pensamos numa Unasul, numa integração, nós também tínhamos que estar trabalhando. Claro, e aí é que é importante. Não é uma questão de cercear a informação, mas transformar ela em transparente e pública, né? Venham fazer as análises, venham visitar o processo eleitoral brasileiro, quer fazer com o Brasil, quer fazer na Argentina, mas precisa se criar uma regra de que essas informações precisam estar transparentes de antemão à autoridade eleitoral de cada país, porque senão nós vamos criar uma regra de sempre discutir efetivamente a capacidade dos países de falar sobre as suas eleições. E isso é muito complicado, Beto, porque isso significa matar a democracia dos países. E vai surgir uma situação que é absolutamente perigosa, que é alguns grupos poderosos, dotados de altíssima tecnologia, vão governar acima dos países, acima dos processos eleitorais, acima dos estados. É um governo mundial fora do controle da humanidade. E aí dizendo efetivamente que aquela urna não vale, aquele candidato não fez correto, aquela autoridade eleitoral não fez o que deveria fazer, então essas urnas não valem, essas aqui valem, agora nós vamos decidir quem ganha e quem não ganha, e o pior... Tudo isso compartilhado por algoritmos, chegando na cabeça das pessoas, sem que as pessoas tenham letramento e condição suficiente para saber que aquilo ali é um absurdo. Que não posso aceitar esse tipo de coisa. O presidente Putin, na penúltima cúpula dos BRICS, ele propôs que os BRICS tivessem uma internet própria, uma plataforma própria. Exatamente pensando nesse grau de manipulação, sobretudo em termos de segurança, de capacidade de defesa que esses países devem ter. Como é que você vê? Eu acho que é essencial que isso aconteça, mas só pode existir uma plataforma dos BRICS se cada um desses países tiver uma certa equidade tecnológica, o que não existe hoje. Hoje não tem. Hoje em dia você tem China e Rússia muito mais diferente do que Brasil, África do Sul, do que... A Índia está intermediária, mas Brasil e África do Sul. Então, primeiro... Eu acho essa proposta essencial, mas acho que em primeiro deveria haver um acordo de transferência de tecnologia entre os países do BRICS, para que a gente faça processos de letramento digital e de desenvolvimento de tecnologias digitais, para trazer um pouco mais próximo o limiar da tecnologia nesses países todos, e em seguida aí sim criar uma rede dos BRICS de comunicação. Assim como criar o banco dos BRICS, que cria um instituto dos BRICS para a área de desenvolvimento tecnológico. Exato. Só que aí você vê, por que o Brasil não aderiu a isso e provavelmente essa aderência precise ainda? Porque as pessoas no Brasil que têm condições de pagar por esses serviços de tecnologia dominados por 5 Big Techs, elas veem essa diferença tecnológica e a nossa incapacidade de produzir como uma vantagem particular para elas, né? É verdade. Porque elas podem continuar, pela força do dinheiro, mandando. No caso brasileiro, a desigualdade que nós vimos socioeconômica, no acesso à água potável, se expressa muito mais gravemente no digital. Na questão tecnológica digital, exatamente. Professor e doutor Fernando Horta, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Brasília Notícias da TV Comunitária, com 27 anos de existência, democratizando a informação e a cultura. Quando a gente pensa em 27 anos, Ave Maria, é coisa, é tempo. Não é como aquele tango do Gardel, que 20 anos não é nada, não, é muita coisa. Muito obrigado, as portas sempre abertas aqui para você. Obrigado, Beto, um abraço para todo mundo. A briga é grande, mas vale a pena brigar. Estaremos acompanhando. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Até o próximo Brasília Notícias. Tchau.